nós conversarmos mais exigências. Pois bem, hoje eu estava dando uma geral e eu estava observando qual é o comportamento da mídia aqui no Ocidente, a mídia do Brasil, que é o que te interessa, sobre o que está acontecendo na Eurásia ali e na Ásia de uma maneira geral e o que acontece no Ocidente. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, muito importante, se você tivesse que optar, tá, por alguma tecnologia que você precisa adquirir para ficar realmente informado, eu vou fazer uma sugestão para você. E não vou te oferecer nada, contra você pesquisa aí onde quiser. Olha, saiba falar pelo menos mais do que o idioma brasileiro, o idioma português do Brasil. Tá? Tente o inglês, pelo menos básico, porque em boa parte do mundo se fala. Porque dessa forma, você não será refém, por exemplo, da mídia mainstream. Eu utilizo as fontes nacionais aqui, é óbvio, mas eu sento aqui para assistir um portal de notícias no Brasil e já sei que esse cara tem um viés. Já sei a cor do cabelo dele. Se for menina, eu já sei como é que é a axila. A gente já sabe qual é o comportamento, já sabe, inclusive, quais são os seus mestres, né? E aí a gente já assiste as coisas com o pé atrás. E algumas pessoas me mandaram algum material, aí eu disse, olha, deixa eu dar uma checada nisso. O pessoal acho que está desinformando aqui no Brasil. Então vamos atrás aqui para resgatar. Aí a gente vai diretamente para a versão, para as versões internacionais das coisas. Você vai encontrar igualmente muita porcaria, mas você consegue tirar um meio termo, né, entre filtrando, porque também não se surpreenda, tá? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Aliás, o objetivo do canal Pátria e Defesa é que você aprenda a puxar a sardinha para o seu lado. Vai lá, ouve o que tem para te dizer de um lado, de outro, filtra tudo isso e forma a tua própria opinião. Tá? Eu sequer tenho o objetivo aqui de impor a minha própria opinião para vocês, mas eu posso fazer uma análise diante de alguma experiência que eu tenho adicional. Assim como paro para ouvir os amigos aqui no chat, para que você contribua com a minha experiência também. Então vamos lá. Nessa medida, eu fui observar uma das informações que eu tive, por exemplo, olha, o Putin tirou 10 mil soldados das fronteiras lá, um recuo, tarará. Eu disse, tirou realmente 10 mil soldados da fronteira, mas deixou 80 mil de um lado e mais 70 mil no outro. Tem que saber o que vai fazer com os outros 140 que ficaram, né? Então, mas a mídia aqui no Brasil, ela vende de outra forma. Então a gente precisa ter muito cuidado. Essa é a famosa guerra híbrida, né? Que é a guerra da informação e desinformação. Aliás, será motivo, inclusive, da análise que nós faremos sobre a FAB, sobre uma desinformação que surgiu, provocado por uma mídia especializada, nada contra, o pessoal realmente é muito bom, era chutaram a pedra, né? Arrancou a unha, mas os outros dedos estão intactos. Porque veio a própria mídia especializada aqui do Brasil, contradisse, e a própria Força Aérea se manifestou. E eu só vou trazer essa informação, porque a gente não gosta de debater quando o camarada se equivoca, porque muita gente veio me perguntar ontem, meu Deus, tiraram os nossos caças da Amazônia, agora os venezuelanos vão entrar, e sei lá, os marcianos também. Calma, não é assim não. Tá? A gente vai conversar aqui e vai mostrar qual é a posição da Força Aérea sobre o tema, para você entender. Mas fica lá para o final. Vamos manter aqui na nossa notícia. Olha, aqui é o Peskov, né? Que é o porta-voz ali do Kremlin, do próprio Putin. Eu já estive com ele lá na Rússia. Aliás, estive com ele. Nós estivemos em reunião do Conselho entre o Brasil e a Rússia e ele estava presente, né? E é uma pessoa que vamos dizer assim, é um personagem dentro da estrutura, assim como o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, muito ligado à própria figura do presidente Putin. Então, dá para, pelo menos, não sei se confiar, mas acreditar que o que ele está falando representa a fala do presidente russo, né? Além, é claro, do próprio cargo oficial que ocupa. Alargamento da OTAN à Ucrânia, Geórgia, Moldávia, é questão de vida ou morte para a Rússia, diz porta-voz russo. Acrescenta Suécia e Finlândia na lista. Tá? Vamos lá. Informação de hoje, tá, pessoal? Neste domingo, eu vou precisar colocar aqui meu dispositivo óptico para a gente começar a tratar desse tema. Neste domingo, Rússia surpreendeu todos que será também inaceitável que possam incluir Suécia, Finlândia, tá até em destaque aqui, pessoal, quase caixa alta, ó,
Finlândia futuramente na OTAN, e que isso poderá desencadear reações imediatas do Kremlin. Ambos os países se manifestam sobre as novas posições da Rússia, informando que as suas decisões estratégicas dependem única e exclusivamente dos debates da sua própria população e não a um país terceiro. Aí, no caso desse segundo parágrafo, já é a resposta de Finlândia e Suécia sobre a posição do governo russo. Olha que a coisa está esticando. Poxa, eu devia ter separado um mapa aqui, se for o caso eu até coloco, da questão do Mar Báltico ali, a posição desses países, né? São todos ex-repúblicas soviéticas, com exceção, é óbvio, da Finlândia e da Suécia, né? Mas que avançaram sobre as suas fronteiras, né? E eu vou falar alguns detalhes sobre isso aqui para a gente entender o que está ocorrendo lá. Neste domingo, 26, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, definiu o alargamento da OTAN à Ucrânia e Geórgia uma questão de vida ou morte para a Rússia. É nesse contexto, claro, a propagação da OTAN para países como a Ucrânia e certamente para outros países que foram territórios da União Soviética, afirmou Peskov durante a entrevista do canal Rossiaya, né? Rossiaya 1. Claro que essa é uma questão de fato de vida ou morte para nós, declarou Peskov. Peskov também afirmou que os diplomatas da Rússia terão um diálogo complicado sobre garantias de segurança com os Estados Unidos, mas é sempre melhor uma conversa entre diplomatas que entre militares. Opa, olha a beliscada aqui. Para quem não sabe, a guerra, o conflito militar é simplesmente a diplomacia por outros meios, no caso, os meios bélicos. Para os nossos diplomatas, que são realmente diplomatas antigos da escola clássica, são diplomatas muito talentosos. Será um diálogo complicado, mas é sempre melhor quando falam os diplomatas que quando falam os militares, afirmou. De acordo com Peskov, a linguagem diplomática dos oponentes se degradou muito, às vezes chegando mesmo à grosseria, uma linguagem de cowboy. Aí está se referindo, né, ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. Deixa eu fazer um parêntese aqui, para você entender. Esse é o primeiro ponto da nossa análise. Em primeiro lugar, essa conversa fiada que as coisas se resolvem na paz, né? Aquele pessoal achando que vai mudar a violência, por exemplo, do Brasil, colocando o alto-falante em cima do carro e tocando o Imagine, de John Lennon ali, para as pessoas entrarem em paz. Pô, pessoal, isso é papo de otário, tá? A verdadeira realidade é o seguinte: o que interessa é a retaguarda dos porretes que estão por trás dos diplomatas que estão debatendo na frente. O que o Peskov está dizendo é o seguinte: o pessoal está negociando, os diplomatas são de linha dura da Rússia e dos Estados Unidos e que eles se entendam. Mas, se essa barreira for desmontada do diálogo, aí, meu amigo, o bicho pega. Eu estou sendo bastante coloquial aqui, é um domingo, a gente vai começar a semana, eu não vou colocar nenhum verniz sobre a questão. É porque muita gente, e eu vi isso sendo disseminado na imprensa ocidental, de que há um amplo domínio do Ocidente sobre outros países. Olha, pessoal, uma coisa é brincar com a turma ali no Oriente Médio, que vivia as suas vidas e foi, vamos dizer, as suas populações foram, olha, manipuladas ali para atender determinados objetivos, né? As primaveras da vida. Isso é uma questão. Outra coisa é você lidar com potências, e nesse caso nós estamos falando da Rússia, só tem 7.000 ogivas para responder, né? E também da China, que além das suas ainda declaradas 300 ogivas, o que já é o suficiente para fazer um estrago, você tem ali todo o investimento em defesa que, sinceramente, aquilo que eles apresentam é só a pontinha do iceberg, né? É óbvio, eu estou no Ocidente, sou ocidental e torço para que haja paz no mundo, mas nós não podemos ser ingênuos e muito menos idiotizados por uma mídia que tem interesse. Muito menos eu me proponho aqui a estar anestesiado ou anestesiar você. A gente precisa entender que essa realidade existe e a coisa está escalando, né? 2022, nós teremos um cenário de conflito, que eu acredito ainda no campo diplomático, mas escalando, que pode sim ser o presságio de algo mais grave, tá? Eu não acredito, sinceramente, que tudo será resolvido na mais plena paz. Do lado russo, e aí a minha interpretação sobre isso, que eu darei depois dessas duas outras matérias aqui que eu trarei para acrescentar nesse tema. Putin,
né? A Rússia está em uma posição onde não tem para onde voltar. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Eu não vou ler aqui todo o contexto do Putin, mas eu quero ler pelo menos a questão inicial. Aqui, um parágrafo, pelo menos, para o presidente russo, e é aspas, tá? Porque já trouxe essa análise completa aqui em outro, procura aqui no canal que você vai encontrar, mas isto aqui é um recorte da entrevista, aquela entrevista que ele faz anualmente, que ele dá tanto à imprensa local russa quanto à imprensa internacional. Dá uma olhada nessas aspas aqui e reflete aí comigo. Já falei das linhas vermelhas, aquela linha que você traça onde ninguém deve ultrapassar, né? Que acreditamos que não devem ser ultrapassadas. Quero que todos compreendam, aqui no nosso país e no estrangeiro, para que os nossos parceiros compreendam. A questão não é a linha que não fazemos, que não queremos que alguém atravesse. A questão é que não temos para onde voltar. Eles, atribui aí a OTAN, né, pressionam-nos contra essa linha. Perdoe a expressão, que não podemos nos mover, disse Putin, porque ele foi um pouco mais agressivo, em entrevista ao canal de televisão também, Rossiaia 1, no domingo. Dá uma olhada. Eu já fiz essa catalogação aqui, porque quando você lê as matérias que nós reproduzimos aqui no Ocidente, elas fazem querer você crer que há uma manobra onde... Eu vou falar especificamente da Rússia. No caso da China, eu acredito que eles têm o próprio programa de expansão. Eu vou falar especificamente da Rússia, que eles estão expandindo suas fronteiras para o Ocidente. Não é verdade. Tá? Na verdade, o Ocidente chegou às fronteiras da Rússia, estabeleceu países aliados a partir de alianças com a OTAN, fomenta, do ponto de vista de equipamento, provocando o urso. E o urso agora, que se recompôs desde 1991, quando houve a dissolução efetiva ali, né, a queda do Muro de Berlim, mas principalmente a dissolução das ex-repúblicas soviéticas, né, da União Soviética. E desde que houve, meses antes, o próprio fim do Pacto de Varsóvia, dos países na aliança militar ali que compunham os países da antiga União Soviética, a expansão chegou no limite. Mas, igualmente, a reestruturação da Rússia enquanto país, sob a liderança do Putin, também chegou na fase que pode responder a essa expansão. Então, hoje, e eu já falei isso aqui, estamos diante de um impasse. Não adianta tentar dizer que a coisa vai ser amenizada, é puro diálogo. Só vai continuar o diálogo se houver recuo do Ocidente. O Putin não recua mais, não, pessoal. O próprio gesto feito hoje pelo Putin de remanejar, não é retirar, 10 mil soldados das fronteiras com a Ucrânia, nas áreas ali de Donetsk e Donbass, esse gesto não é um gesto de recuo, é um gesto de realinhamento. E quem está dizendo o seguinte, o Ocidente propôs à Rússia que dará continuidade. Quando eu falo Ocidente, vamos falar a nível dos Estados Unidos, Reino Unido e OTAN, comandado por esses dois. O gesto do Putin é dizer, ok, em janeiro, vamos conversar. Eu vou remanejar aqui 10 mil. Mas deixou 140 mil soldados ali ao longo. Poxa, é igual quando a gente diz assim que caiu para cima, né? A mesma coisa, recuou para cima aí o Putin. Está ali reestruturando a própria situação. É impossível que o Putin recue sem obter boa parte das vantagens que está exigindo. Então, o único recuo possível é que o Ocidente ceda de alguma forma. Tá? Mas você está entusiasmado com essa situação? Não, eu estou tentando fazer uma tradução do que está acontecendo com a visão real e não com esse verniz que o pessoal coloca aqui no Ocidente. Só para você entender. Porque é o seguinte, essa retórica toda de pessoas frágeis, de que você tem que respeitar determinadas sensibilidades, isso é muito bom para fazer uma nação fraca. Porque no mundo real, é esse tipo de debate que acontece. Então, é desse tipo de situação que nós estamos falando. E é desta forma que eu gostaria
Poxa, bem que eu gostaria que... Infelizmente eu sei que não, esse assunto não chega muito longe. Gostaria que o próprio presidente Bolsonaro pudesse estar assistindo. Tem muito exemplo bom aí para a gente entender. Não é para que a gente faça isso, mas que a gente entenda o seguinte: determinadas questões, meu amigo, você só vai adiante. Cada ponto que a gente cede é uma derrota, às vezes, que não pode ser retomada. Vamos dar uma entendida nisso aí. E estou muito animado, sim, é que o presidente Bolsonaro mantenha o que tem ventilado aí na mídia de estar, né? Aconteceu agora recente, de que haja a missão do Brasil na Rússia com a chefia do próprio presidente Bolsonaro ali em fevereiro ou março de 2022. Acredito que tem muita coisa ali que a gente pode aprender com isso, tá? Acredito que tem muita coisa. Vamos lá. Vou passar mais um pouquinho. Putin diz que pode agir se o Ocidente não impedir relação entre OTAN e Ucrânia. É só para dar um complemento aqui, uma finalização, porque é óbvio que o Putin está sentado em cima de uma estrutura de defesa e soberania que ele pode lançar mão dessa carta. Essa é uma etapa, por exemplo, que nós não podemos cobrar do presidente do Brasil. Nós não temos essa posição. A nível de América Latina, nós temos. O porrete aqui no Brasil é suficiente para intimidar aqui ou para manter fora das nossas fronteiras qualquer um dos nossos, vamos dizer assim, vizinhos imediatos. Não que exista isso hoje, tá, pessoal? Não acredito. O Brasil tem mantido uma posição e nesse momento, nesse ponto, eu acredito que o Brasil tem muita similaridade estratégica com a Rússia de não expansionista, e sim da preservação das suas próprias fronteiras. E para quem acha, quem está adormecido aí, ou está indo fazer protesto pelado na rua, saiba que existe muita gente que quer o que nós conquistamos a partir daqueles que vieram antes de nós nos últimos 500 anos. Esse Brasil que você conhece não foi conhecido na base do meme nem da piada. Teve muito sangue patriótico lá atrás. E que se você dormir no ponto, tem muita gente que quer levar um pedaço para si. Eu traço esse paralelo porque se nós tivermos que aprender com algum modelo, não é o de baixarmos a cabeça e esperarmos a ajuda de terceiros. O nosso modelo aqui no Brasil é de reconhecermos a nossa própria grandeza. E aí sim, eu entendo que é importante a gente discutir esse tema. O presidente russo Vladimir Putin disse neste domingo também, vai ponderar uma série de ações caso o Ocidente não nos pressione, na verdade, aqui, por garantias de que de que a OTAN deixará de atuar em apoio à Ucrânia. No início desse mês, Moscou apresentou esboços de um documento de segurança exigindo que a OTAN negue a adesão da Ucrânia e outros países da ex-União Soviética e recue em posições militares na Europa Ocidental, na Europa Central e Ocidental. Putin insiste que o Ocidente tem que agir rapidamente, alertando que Moscou terá de tomar medidas técnicas e militares adequadas, se o Ocidente continuar seu curso agressivo no limiar de nossa casa. O presidente russo disse também que a resposta de Moscou poderia ser diversa, dependerá de quais propostas nossos especialistas militares me enviarem. Olha, eu vou dizer uma coisa. Uma das últimas coisas que eu vi lá na Rússia, convite lá, assim como eu vi nos Estados Unidos também, foi uma espécie de sala de guerra, de controle, né, que essa turma tem. A Rússia está preparada, ou se preparando há muito tempo, para reagir a muita coisa. Eles engoliram muito sapo durante muito tempo. E isso... Sabe aquela expressão que diz assim, quem treina joga? Essa turma está treinando há muito tempo para jogar. Eu acredito que deveria ser tratado com o devido respeito. Tá? Eu estou colocando essas posições aqui para a gente entender o seguinte. Nesse jogo entre as grandes potências, eu torço pelo Brasil. Tá vendo a minha bandeira aqui atrás? A gente tem que entender como é que esse pessoal joga. Como é que esse pessoal joga lá em cima? Não é esse jogo um pouco rasteiro e até... Poxa, pessoal, de baixo nível que nós vemos na política atualmente aqui. É o jogo verdadeiro que se joga no mundo,
que observa os interesses do seu território e dos seus nacionais e não ao do próprio sistema. A gente precisa entender isso no Brasil, como funciona. E eu acredito que o Brasil deve manter a sua posição de equidistância, porém, observando o que está sendo feito de certo e de errado, por quem está ganhando e quem está perdendo espaço. É esse o meu objetivo aqui. É Acorda Brasil. Nós somos gigantes. E o que está acontecendo lá fora tem que ser aproveitado aqui internamente. Deixa a turma se entreter lá fora. Vamos fazer o nosso aqui dentro, enquanto dá tempo, inclusive. Aliás, essa é a resolução que eu trago dessa questão. Pessoal, você gostou dessa análise? Eu, agora que terminei essa primeira parte aqui, eu quero ir para o chat e para o comentário com você. Porque eu quero ouvir a tua opinião, se você entende o que eu estou falando, se algo ficou confuso para você, se você precisa de mais esclarecimento. Na próxima live que eu fizer, ou vídeo que eu fizer sobre esse tema, eu trarei o mapa para que você possa entender como isso está funcionando do ponto de vista geográfico. Hoje eu trouxe as informações exclusivamente desse domingo, pós-Natal. Então, dá uma olhada. E se você está assistindo esse material agora, pela manhã agora, na segunda-feira, né, às 9h45, em forma de estreia aqui, também dá like, deixa o teu comentário que eu vou ler, tá? Mas agora, vamos aqui para o chat para a gente conversar. Dá like, se inscreve e compartilha. Eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. O que você acha? O que você está ouvindo por aí? Né? Cadê os 10 mil soldados que o Putin tirou lá da fronteira? Olha, no meu entendimento, ele diluiu nas outras bases. Tá? Aí se juntaram. Ou seja, não diminuiu de 150 mil para soldados para 140. Ele apenas pegou 10 mil concentrados em um ponto e diluiu. Continua tendo 150 mil soldados nas fronteiras ali. Vamos lá. Pessoal, a tropa tá treinando para jogar. Tá?